Uma das figuras mais controversas do bolsonarismo foi localizada fora do país. Carla Zambelli, foragida da justiça, acaba de ser presa na Itália. O que vem a seguir pode abalar as estruturas do poder em Brasília e reacender crises internacionais. Olá e bem-vindo ao Nação em Pauta. Se você quer entender os bastidores do Brasil com profundidade, clareza e responsabilidade, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Sejam bem-vindos ao Nação em Pauta, o seu espaço para análise aprofundada dos fatos que moldam o cenário político e econômico. As últimas 24 horas foram intensas e ainda não acabaram. Veja o que está acontecendo. A notícia que agitava os corredores de Brasília e os grupos de notícias foi finalmente confirmada. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa em Roma, na Itália. A confirmação veio de fontes de peso, a Polícia Federal Brasileira e o Ministério da Justiça, após uma apuração conjunta e ágil entre jornalistas em São Paulo e Brasília. Mas como a localização de uma foragida tão conhecida aconteceu? Zambelli, que já estava na lista de procurados da Interpol, foi localizada enquanto concedia uma entrevista na capital italiana. Aparentemente, um parlamentar italiano fez uma publicação em suas redes sociais comentando a prisão, o que acendeu o alerta máximo da imprensa brasileira, que correu para verificar a veracidade da informação. Enquanto a defesa da deputada tentou, em um primeiro momento, emplacar a narrativa de que ela teria se entregado voluntariamente às autoridades, o fato concreto, confirmado oficialmente, é que ela foi detida e está agora sob custódia. Ela aguarda os próximos passos de um complexo e, muitas vezes, demorado processo de extradição. Sua participação fortalece a nossa Nação em Pauta. E se quiser ir além e apoiar esse trabalho independente, considere fazer um Pix. Com 50 centavos ou R$1, você já ajuda a manter esse projeto no ar e fortalecer a comunidade que busca a verdade. A chave está na tela e na descrição. Para entender por que Carla Zambelli foi de deputada influente a prisioneira na Europa, precisamos rebobinar a fita. A deputada foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, a uma pena severa, 10 anos de prisão em regime fechado, além da perda de seu mandato parlamentar. A acusação é gravíssima e atinge o coração do sistema judiciário. Segundo a denúncia, Zambelli contratou os serviços do hacker Walter Delgatti, a mesma figura que ficou famosa no escândalo da Vaza Jato, para um objetivo audacioso: invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A missão era inserir um mandado de prisão completamente falso contra o ministro Alexandre de Moraes, com a assinatura falsificada do próprio ministro. Para o STF, isso não foi apenas um crime, mas um ataque direto e debochado às instituições da República. A ordem de prisão foi decretada oficialmente no dia 5 de junho. Desde então, Zambelli era considerada foragida. Sua fuga, no entanto, foi planejada. Ela saiu do Brasil no final de maio, antes mesmo da condenação final ser selada, em uma rota de fuga que, segundo as investigações, passou pela fronteira terrestre com a Argentina, seguiu para os Estados Unidos e teve como destino final a Itália, país onde ela convenientemente também possui cidadania. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, interpretou essa manobra como uma tentativa clara de obstruir a justiça e fugir da aplicação da lei, o que tornou a ordem de prisão ainda mais sólida. Com a detenção em solo italiano, o status dela muda drasticamente. A prisão deixa de ser apenas preventiva e se torna o passo inicial para o cumprimento da pena definitiva, uma vez que o caso já transitou em julgado. Em outras palavras, o tempo dos recursos acabou. E agora, qual é o próximo capítulo desta saga? O caminho para que Zambelli embarque em um avião de volta ao Brasil não é simples nem instantâneo. Inicia-se agora o processo de extradição, um tabuleiro de xadrez que envolve diplomacia, política e uma montanha de burocracia. O Ministério da Justiça do Brasil precisa formalizar o pedido, que é então enviado ao governo italiano, através do Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, em declarações anteriores já havia pintado um quadro realista, afirmando que processos como este podem se arrastar por meses. Existe uma fila, e o caso de Zambelli é apenas mais um entre pelo menos outros 15 pedidos de extradição de brasileiros que aguardam uma resposta das autoridades italianas.
No entanto, a altíssima repercussão política e midiática do caso Zambelli pode servir como um catalisador, pressionando por mais celeridade. O governo italiano, hoje liderado pela primeira-ministra de direita Giorgia Meloni, se verá em uma posição delicada. Vale lembrar que, na época da fuga, a administração italiana afirmou que o alerta vermelho da Interpol só foi publicado horas depois de Zambelli já ter desembarcado em Roma, o que levantou suspeitas. Agora, a cooperação entre os dois países será colocada à prova sob os holofotes da imprensa mundial. Enquanto a diplomacia trabalha, no Brasil, o Congresso Nacional ainda precisa cumprir o rito de deliberar sobre a perda definitiva do seu mandato. E as pendências de Zambelli não param por aí. Ela já teve suas contas bancárias e salário de deputada bloqueados, seus perfis em redes sociais foram derrubados por ordem judicial e ela ainda enfrenta uma multa pelo atraso na devolução de seu apartamento funcional em Brasília. É uma avalanche de consequências. A trajetória de Carla Zambelli é, em muitos aspectos, um documentário sobre a intensidade e a polarização da política brasileira na última década. Ela emergiu não apenas como uma apoiadora, mas como uma verdadeira tropa de choque do bolsonarismo, uma defensora incansável e onipresente do ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre na linha de frente das batalhas ideológicas do governo. Contudo, sua imagem, antes associada à força, começou a ruir de forma espetacular em um episódio que ficou gravado na memória do país. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, um momento de altíssima tensão nacional, ela foi filmada perseguindo um jornalista, com uma arma em punho pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo. Aquela imagem forte, agressiva e controversa foi amplamente apontada por analistas políticos e, crucialmente, por aliados do próprio campo da direita, como um dos fatores que custaram votos preciosos e contribuíram para a derrota de Bolsonaro na busca pela reeleição. A partir daquele momento, Zambelli, a aliada de primeira hora, transformou-se em uma figura tóxica, uma persona não grata no círculo mais íntimo do bolsonarismo. O próprio partido dela, o PL, foi pego de surpresa com a notícia da prisão, demonstrando o isolamento a que ela foi relegada. Ela agora engrossa a já longa lista de ex-amigos de Bolsonaro, personagens que um dia desfrutaram de grande poder e influência, mas que por diferentes motivos acabaram abandonados à própria sorte, enfrentando as consequências de seus atos na esfera judicial. Produzir um jornalismo independente e de qualidade exige tempo, pesquisa e dedicação. O Nação em Pauta depende do apoio direto da nossa comunidade para continuar no ar. Se você valoriza nosso trabalho e acredita na importância de uma imprensa livre e corajosa, considere nos apoiar. Qualquer contribuição faz a diferença. Nossa chave Pix está na descrição e no comentário fixado. Obrigado pela sua força. Agora, queremos abrir o espaço mais importante do nosso canal, o debate com você. A prisão de Carla Zambelli levanta questões profundas sobre justiça, política e o futuro do Brasil. Por isso, queremos ouvir a sua opinião sincera. Deixe aqui nos comentários. Você acredita que a prisão de uma deputada foragida no exterior, transmitida quase em tempo real, serve para fortalecer ou, de alguma forma, enfraquecer a imagem da justiça brasileira perante o mundo? Levando em conta a fila de processos, você acha que a extradição de Zambelli deveria seguir o ritmo normal ou ser acelerada por se tratar de uma figura política de alta visibilidade, cujo caso tem implicações para a estabilidade institucional? Olhando para a ascensão e a queda vertiginosa de figuras como Carla Zambelli, o que isso revela sobre o estado atual da nossa democracia e o tipo de liderança que temos valorizado? Participe da conversa. Nós lemos e fazemos questão de responder os seus comentários. O caso de Carla Zambelli está longe de ter um ponto final. A batalha, agora, sai das redes sociais e entra nos campos complexos do direito internacional e da diplomacia. Cada passo, cada nota oficial, cada decisão judicial será decisiva para o futuro dela. E pode ter certeza, aqui no Nação em Pauta, nós continuaremos acompanhando cada detalhe de perto para te manter sempre bem informado. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos e a nossa missão é contá-la para você. Se você quer continuar recebendo análises claras,
diretas e aprofundadas sobre os principais acontecimentos do Brasil, não se esqueça, inscreva-se, ative o sino e compartilhe este vídeo. Sua opinião e seu engajamento são o verdadeiro motor do nosso canal. Obrigado por nos assistir e até a próxima!